Pastor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Amém? Para quem está online, nós amamos a sua vida, mas eu preciso dizer que se você não tinha como estar aqui hoje mesmo, a gente entende, mas se você tinha, você perdeu. A unção coletiva que está nesse lugar está pesada. Aleluia! Glória a Deus. Como é bom, né, queridos? E eu quase falei assim, ó, pode continuar aí. Estou indo embora. O que eu tinha para falar já foi falado. Tanto no louvor quanto pelo pastor Ângelo. Então, queridos, a gente está ligado à mesma visão. Aleluia. Vou pedir para os meninos da mídia colocarem o tema. E nós vamos falar um pouquinho sobre algo que a gente estava desfrutando agora. Intimidade. Aleluia. Glória a Deus. No lugar de intimidade, do medo à amizade. Aleluia. Queridos, hoje chegou o dia de você entender uma vez por todas que você não precisa ter medo de Deus, mas que o desejo dele é que você seja amigo dele. Amém? E quem é amigo, desfruta de intimidade. Aleluia. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para orarmos antes de começar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós estamos num bom lugar, Pai. Nós recebemos um alimento sólido e hoje não será diferente, Pai. Obrigada, porque durante esse período de louvor, muitas mensagens foram digitadas ao Senhor, Pai. E agora chegou a hora de nós ouvirmos o Senhor, de recebermos as nossas respostas, Pai. Obrigada, porque nessa manhã, Senhor, sofismas serão derrubados. Sabe, Pai, barreiras que o diabo construiu para distanciar a sua igreja do Senhor, elas vão cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque a sua palavra, ela cumpre todo o objetivo pelo qual ela foi lançada, e hoje não será diferente, em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, a palavra de hoje, ela é muito simples, só que sabe o que me deixa mais encantada com Deus? É que a palavra simples, ela, apesar de ser fácil de ser compreendida, ela ainda é poderosa para operar nas nossas vidas. Amém? A gente não pode, às vezes, por um tema que a gente entende, não, esse tema é tranquilo, é fácil, desacreditar no poder que a palavra tem. Porque ela é poderosa, queridos. Sabe, o verbo se fez carne, e o verbo é a palavra. Então, não importa aquilo que nós falamos, queridos, se cumpre, é realizado, é poderoso para destravar coisas na sua vida. Então, não perca o foco, fique atento, amém? Porque é um dia da gente, de fato, mergulhar um pouquinho mais fundo, amém? Aleluia. Quando nós estudamos a Bíblia, não é muito recomendado a gente olhar o significado, a tradução das palavras no dicionário português. Por quê? Cada palavra, cada idioma, ele carrega em si uma questão cultural. Por exemplo, saudade não é uma palavra que tem na maior parte dos idiomas, na maior parte das culturas, amém? Então, quando a gente vai olhar para o nosso idioma, às vezes a gente desconsidera algumas características culturais que são importantes dentro daquele contexto que a palavra foi falada, porque era naquele tempo e naquela cultura, amém? Mas eu fui e busquei no português o significado de intimidade, porque, de fato, estava muito parecido com o que está na Bíblia. Amém? Então, vamos lá. Intimidade, substantivo feminino. Relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. A vida doméstica, cotidiana. Tratamento um tanto atrevido e provocador. Ou seja, quem tem intimidade, queridos, não fica pensando muito em algumas barreiras, amém? Ambiente onde se tem privacidade, tranquilidade e aconchego. Desenvoltura no manejo de algo, domínio. A minha voz ficou rouca no louvor, tá? Eu não estava assim, não. A gente se empolga. Na Bíblia, eu peguei o significado de intimidade no versículo de Salmos 25, 14. Amém? Então, eu olhei no Salmos 25, 14. Eu estou lendo os versículos, a maior parte deles na versão Ara. E diz assim, no Salmo: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E aí eu fui lá e pesquisei o sentido de intimidade.
E diz assim: concílio, conversa familiar, conselho confidencial, círculo de amigos, diga comigo, amigos, familiares. Aleluia. Sabe, queridos, quem tem intimidade com Deus desfruta de coisas que outras pessoas que não são tão familiares desfrutam. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É dessa intimidade que a gente está falando, queridos. Onde você prova coisas que nem todo mundo prova. Onde você vai a lugares que nem todo mundo vai. Onde você vai ter experiências que as pessoas vão falar assim: não é possível. Não é real. Coisas que você e Deus vão viver só entre vocês. Mas que ninguém vai ter a capacidade de roubar isso de você. Aleluia, glória a Deus. E aí, na nova Bíblia Viva, já traz o significado mesmo de amigo. O mesmo versículo, Salmo 25, 14. O Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem. E os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Sabe, queridos, quanto mais a gente se aprofunda e se aproxima de Deus, mais você vai conhecer os benefícios da aliança que nós vivemos hoje. Amém? Mais você vai ter noção, dimensão de tudo que Jesus conquistou para você. E a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais você conhece dessa aliança, mais livre, mais leve e mais fácil fica a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. E eu vou pedir para você abrir esse versículo. Tiago 2, 23. Tiago 2, 23. Abraão foi o único chamado de amigo de Deus antes da gente. Aleluia. Que agora, queridos, a nossa situação mudou, amém? E diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia. E eu fiquei pensando assim, a primeira coisa que eu falei: ok, se Abraão foi o único cara que a Bíblia chama de amigo de Deus, o que ele fez para ser amigo de Deus? Porque é o que eu tenho que fazer também. Vamos pegar o caminho das pedras com Abraão? Amém? E aí aqui diz assim: ora, Abraão creu em Deus. Olha, revelação, hein? Essa foi forte, pegou? Aleluia. Abraão, ele creu em Deus. Sabe, queridos, o que Abraão fez para ser amigo dele foi acreditar na palavra dele. Abraão, ele conhecia Deus. Ele tinha intimidade com Deus. A gente, às vezes, esquece que a fé, ela é lado a lado com uma coisa chamada confiança. E a confiança vem quando você tem intimidade, relacionamento com uma pessoa. Como Abraão conhecia Deus, ele tinha confiança no caráter de Deus. Então, quando Deus fala com ele o que ele tinha que fazer, ele já sabia que ele podia descansar, porque não ia trazer dano para a vida dele. Confiança, conhecer. Aleluia. E aí eu gostaria que você lesse essa parte da Bíblia, para não falar que eu estou inventando. Gênesis 22, 1, 8. Porque parece absurdo você ter que sacrificar o seu filho e estar em tamanha tranquilidade. Parece uma coisa surreal. Mas Abraão fez, queridos, com tranquilidade. Gênesis 22, do 1 ao 8. Era algo que parecia inconcebível, mas mesmo assim, ele creu em Deus e o obedeceu. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Opa, não era um filho rejeitado. Era um filho amado. E não era um filho de muitos. Era o único filho de Abraão. Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão aos olhos... Vou dar uma pausa aqui. Ao terceiro dia. Aqui a gente já vê 2 coisas que Abraão fez. Ele não negociou com Deus a obediência. Ele não negociou, ele foi obedecendo. E ele perseverou na obediência. Porque, querido, se a gente tivesse que andar 3 dias para obedecer a Deus, talvez na primeira hora a gente já voltava para casa e chamava o Uber. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais andar. Senhor, pode parar por aqui a obediência? Já deu certo? Não é verdade? Então, nós vemos que ele obedeceu de imediato, e ele obedeceu com perseverança, porque não era fácil o que ele tinha que fazer, e ainda assim era cansativo chegar lá para fazer. Meu Jesus. O bicho era crente, não era não? Aleluia. Que nem a gente. Aleluia. Glória a Deus. Espera aí. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos. Vamos lá. Pausa, ministração, aula de língua portuguesa. Voltaremos é a primeira pessoa do plural. Plural a gente usa quando tem mais de um. Então, voltaremos não pode ser voltar sozinho. Voltaremos é voltar com alguém. Ele estava indo sacrificar o filho dele, mas crendo que ele voltaria junto com o filho. Uau! Meu marido tem uma frase que ele sempre fala: ainda que esteja morto, viverá. E eu tenho certeza que Abraão, conhecendo o caráter de Deus, ele falava: se eu sacrificar o meu filho, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluia! Ele tinha confiança em quem era Deus. Aleluia! Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Eu fico imaginando, querido, que Abraão podia parar agora e falar: meu filho, eu não queria dizer não, mas é você. Se você quiser correr agora. Ele podia ter feito isso. Mas não é à toa que ele é considerado o pai da fé. Ele, de novo, reforçou para o menino: calma, a gente está indo sem o cordeiro, porque eu creio que Deus vai prover. Aleluia. Ele sabia, queridos, quem era Deus. Ele sabia, ele tinha confiança no caráter de Deus, que Deus não ia deixá-lo sozinho nessa hora. Mas quantas vezes eu e você, a gente não acha que a nossa causa é tão grande, mas tão grande, que ou a gente já voltou, ou a gente fala para o negócio que a gente está sacrificando: se quiser correr agora, porque a gente se sente sozinho. Como diria ver os que estrelam no fundo, no raso também, isso é falta de confiança. Isso é falta de fé. E sabe, a gente não vai conseguir ser amigo de Deus sem desenvolver essas coisas. Aleluia. Esse é o tipo de fé que a gente só consegue desenvolver com relacionamento. Tem uma medida, queridos, de sacrifício que é fácil da gente fazer. Tem uma medida de sacrifício que nem é tão sacrifício assim. Mas tem uma medida de sacrifício que você só consegue consolidar se você souber quem é o seu pai. Aleluia. Ele não vai ficar devendo nada para você. Nunca. E a gente precisa entender
que, do mesmo modo que Abraão foi um ótimo exemplo de fé e de relacionamento, nós vamos ver em Adão um exemplo que não foi tão legal assim. Porque ele não tinha confiança no relacionamento que ele tinha com Deus. Se ele tivesse, ele não tinha comido a maçã. Você consegue perceber isso? O que era mais difícil, querido? Você levar o seu filho para o sacrifício ou você ver um negócio e não comer? Adão, né? Aleluia. Então, vamos ler em Gênesis 3, do 6 ao 10. Porque nós vamos ver 2 pontos importantes aqui nesse versículo. Que Adão, ele demonstra que ele não tinha esse conhecimento de Deus. Apesar de todo o relacionamento, ele não confiava tanto no caráter de Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A gente vai ver algumas coisas que o pecado faz. O pecado, a primeira coisa que ele fez com Adão e Eva foi trazer vergonha sobre eles. Então, eles viam que estavam nu. Opa, não posso, preciso esconder alguma coisa aqui. Até então, eles não tinham vergonha da condição deles. Amém? Mas 2 coisas mais sérias acontecem com o pecado. Ou com a falta de relacionamento com Deus, o distanciamento com Deus. Ele teve medo e se escondeu. Sabe, queridos, eu tenho convicção que se Adão tivesse a mesma firmeza no caráter de Deus que Abraão, ele não teria medo. Ele não precisaria se esconder. E a gente? A gente está crendo ou a gente está se escondendo? Vamos nos localizar. No lugar de intimidade, quem é você? Aquele que vai se esconder na viração do dia, ou aquele que fala: pode ir porque eu conheço. Aleluia, glória a Deus. É impossível, queridos, nós termos um relacionamento com alguém, sermos íntimos de uma pessoa, dividirmos uma vida com alguém, se você tem medo dela. É incompatível, porque o medo, ele traz insegurança para quem está sentindo. E um relacionamento saudável, um relacionamento de amizade, tudo que ele tem é segurança. Pensa aí no seu melhor amigo, aquele ponta firme, que não abandona. Você tem medo de falar alguma coisa para essa pessoa? Você acha que se você passar por um momento ruim da sua vida, ele vai virar a cara para você e não vai ver mais? Não. Foi do dia para a noite que você confiou assim nessa pessoa? Qualquer pessoa que passa pela rua, você tem a mesma confiança? Não. Você construiu um relacionamento. Você desenvolveu com essa pessoa intimidade. E por isso hoje você confia em quem ela é. Amém? Aleluia. Só que tem uma coisa que a gente esquece, às vezes. Não precisa abrir a sua Bíblia, só ficar comigo. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você entende a justiça, quando você entende que você foi perdoado e agora você é aceito por Deus, não tem por que você ter medo. Você tem paz. Você tem tranquilidade. Você pode se relacionar com Deus. Amém? É o oposto de ter uma vida de medo. É você ter uma vida de paz. É você ter uma vida de segurança. É essa vida que Deus oferece a nós.
Só que para isso, queridos, a gente precisa aceitar a justiça de Deus. E no tocante a isso, Deus falou comigo sobre duas coisas importantes. Você precisa se perdoar. Ele não lembra mais os seus pecados e a gente vai ler. Eu vou já leio. Presta bem atenção, não precisa abrir. É longo, mas fica comigo. Hebreus 10, do 14 ao 18. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, aqui, esse verso, ele é central para a gente, porque ele vai mostrar duas coisas. Primeira, Deus te perdoou, amado, amada. Ele não te perdoou até semana que vem. Ele te perdoou para sempre, diz o versículo. Aleluia. Deus também não é aquela pessoa rancorosa, vingativa, que joga na sua cara, de tempos em tempos, o que você fez no passado. Só que parece que você é essa pessoa. Porque você fica trazendo à memória aquilo que você fazia. Porque você fica trazendo à memória como era a sua vida antes. Não é mais. Nós estamos livres. Aleluia! Então, nós não devemos nos condenar mais. Porque Ele não lembra. E a palavra de Deus não vai voltar atrás. Ele não vai se arrepender e falar assim, eu acho que mês que vem eu vou lembrar. Você vai ver. Vou ficar só esperando. Não é assim, é para sempre, de uma vez por todas. Eu vejo como se a gente fosse um peixinho. E a gente está lá no mar, nadando, nadando, nadando. Aí a gente se enroscou um monte de rede. Aí vem uma pessoa que olha e fala, oh, meu Deus, o peixinho está preso. Aí, cuidadosamente, desfaz cada nó, cada laço. Nananana. Aí a gente, o peixinho, olha e fala, que legal, eu estou livre. Deixa eu voltar para a rede. A gente não precisa voltar para a rede. Amém? Então, não se culpe. Não coloque sobre você um peso que Deus tirou. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo é um caso um pouquinho mais complexo. A pessoa, ela se culpa. Porque ela se culpa, ela acha e fala, ixi, eu estou muito enrolado nessa rede. Não é qualquer tesoura que me tira daqui. O negócio aqui está feio. Então, tem uma pessoa aqui fazendo todo o trabalho, mas eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Sabe o que é isso, queridos? É você achando que você é livre. Sou eu achando que eu sou livre no meu próprio braço. Não é por obras. Aqui mesmo fala, mediante a fé. É crer. Esses dias eu li algo que eu falei, uau, isso é demais. Às vezes, o difícil é fazer o fácil. É fácil, é só crer. E a gente está assim, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque era muito ruim. Eu tenho que dar uma ajuda, eu vou doar a cesta básica. Você pode doar a cesta básica, você pode servir num asilo, você pode servir no orfanato. Você pode ser a pessoa mais bondosa no mundo, mas não vai ser isso que vai te tornar salvo e livre dos seus pecados. Amém? Nós podemos e nós devemos ser pessoas muito bacanas, bondosas, demonstrando o caráter de Deus para o mundo. Mas não é isso que vai te fazer salvo. Pode parecer bobagem, mas isso impede completamente o nosso relacionamento com Deus de desenvolver. Porque Deus não se relaciona com pecador. Se você se coloca no lugar de pecador, fica difícil a coisa. Amém? Tudo no reino de Deus, o que agrada a Deus é fé. Eu acho isso demais, porque Deus não falou assim. Imagina se Ele estabelece a meta lá no alto.
que agrada a Deus é a pessoa que ora 50 vezes no dia. Orar de sentar, ajoelhar, fazer a oração de 1 hora. E não sei o quê, não sei o quê, e não sei o quê. Você ia falar assim, cara, a meta é muito alta. Como é que eu faço? E cada um de nós, você não tem a mesma rotina que eu e eu não tenho a mesma rotina que você. Como é que cada um ia adaptar a sua rotina a essa régua? Mas ele não fala isso, ele fala, olha, independente da sua rotina, independente da sua vida, independente da sua família, a régua é crer. Oh, glória! Porque isso eu posso fazer. Você também? Aleluia! Glória a Deus. Então, já não há oferta pelo pecado. É assim que ele encerra. Ou seja, você não precisa fazer mais as coisas como um sacrifício pelo pecado, porque já foi feito. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E uma coisa muito importante, queridos. Nós ouvimos recentemente na igreja sobre a associação. Você se torna parecido com quem você anda. Ou, quero crer eu, em nome de Jesus, que as pessoas se tornam parecidas com você, porque você está na cabeceira da mesa da influência, amém? Aleluia, influenciando as pessoas a serem parecidas com Jesus. Se você, vamos pensar aqui, se torna parecido com quem você anda, e você está andando com Deus, logo... Oh, glória! A intimidade faz isso com você, querido. Você se associa com Deus, você se torna íntimo de Deus, e você fica parecido com Ele. Você se encontra na sua identidade. Aleluia. Glória a Deus. Nós só vamos conseguir encontrar nossa verdadeira identidade é nele. É nele. Tal pai, tal filho, queridos. Sabe, às vezes a gente tem um jeito de fazer as coisas no mundo que a gente pode olhar e ter sido ensinado a vida inteira aquilo. E nós precisamos estar pertinho de Deus para entender como é que Deus faria. Porque não é essa métrica que ele segue. Ele não segue a lógica do mundo. Como que eu conheço? Estando perto dele. E sabe, o inimigo, ele faz tudo para que você não tenha intimidade com Deus. Porque se você tiver, vai ser inevitável você saber quem você é. Inevitável. Você vai se achar, você vai falar, uou, isso é para mim. Yes, eu sou assim. É disso que eu gosto. Agora imagina o cão, queridos. Sabendo que você, descobrindo que o que você gosta é pisar na cara do capeta. Ele não quer. Sinto muito, ele não quer. Mas quando você está em Deus, você entende que esse é o seu lugar. Eu já estou muito acima. É isso, aqui é pequeno. Eu estou assentada em lugares celestiais. Aleluia. Isso Jesus conquistou para mim, não é meu. Essa batalha não é minha. Querida, a vida fica fácil. Aí vai sobrar tempo para a gente pôr o diabo no lugar dele. Aí vai dar ruim para ele. Aleluia, mas não para a gente. Amém. Aleluia. Então... vamos conhecer mais quem nós somos. Invista tempo com Ele. E entenda, você investe seu tempo com Deus. Você não gasta, você não perde tempo fazendo seu devocional. Amém? Você não perde. É investimento. Investimento em você, investimento na sua família. Investimento, como foi falado aqui na Experiência Rema, até nas suas finanças, queridos. Porque Ele te orienta. Aleluia. Você não fica no mesmo lugar que você está. E vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa. O Rema está com 20% de desconto nas matrículas. Thalita, mas sabe o que é? Eu preciso me comprometer um pouco mais, queridos. O que você está esperando? Agora é a hora. Se você precisa de intimidade, você precisa se encher dessa palavra. Amém? O Rema, ele não é um curso teológico. Você não vai vir aqui só para decorar versículos da Bíblia e entender como as coisas aconteceram. Você vai entender, pegar essa palavra, colocar em prática na sua vida, para você conseguir viver de um jeito totalmente diferente. Aleluia. Tanto é, queridos, que uma das aulas que tem no Rema é a aula de consagração. Por quê? Porque não é só palavra, não, é poder também.
Amém? Então, se você fica assim, mas é que eu tenho uma preguiça de estudar, eu não gosto de estudar, já rompe com isso, porque não é uma escola tradicional. Amém? Embora seja ensino, não é qualquer ensino. Amém? Então, não perca a sua oportunidade. Experiência Rema 2. Tira a foto. Aleluia, glória a Deus. Intimidade é um relacionamento profundo. É um tesouro escondido a ser explorado. Você não pode conhecer alguém com quem você não passa o seu tempo. Aleluia. A gente precisa investir tempo com Deus. Ele está de olho em nós, queridos. O desejo dele é tão grande que ele não tira os olhos da gente. Thalita, você cria cada coisa. Onde é que está na palavra? Está em Salmos 34, 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem aqui é justo? Amém? Aleluia. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aleluia. Eu não sei você, queridos, mas para eu ficar de olho bem aberto numa coisa, ouvido bem aberto, é porque é importante para mim. Deus só faz isso conosco porque Ele se importa. Amém? Não é uma coisa que você vai ficar que nem aquele filho que a mãe está cozinhando e a mãe não quer parar de picar um negócio. O menino fica, mãe, mãe, ei! A mãe, mãe, ô mãe! Meu filho, ele está assim, ó. Aí você fala, pai, ele faz, oi, estou aqui. Aleluia! Aleluia! Porque às vezes a gente tem um relacionamento com Deus que parece que a gente tem que ficar. Sabe esse negócio, chorando, gemendo, eu preciso muito para Ele olhar. Queridos, não precisa não. Ele já está assim, fala, filho. Ai, coisa linda. Aleluia. A ótica certa a gente precisa ter. Porque você ficar chorando não é relacionamento com o Senhor. Pode, inclusive, demonstrar o contrário, falta de confiança nele. Porque se confiasse, estava rindo. Ha, ha, ha. É assim, queridos. Sabe? Volta. Aleluia. O interesse de Deus não estava somente em nos salvar. A gente precisa entender que ir para o céu é uma coisa muito preciosa. Mas não é só isso. Porque senão a gente seria salvo e arrebatado no mesmo momento. Você já parou para pensar nisso? Se o interesse de Deus é ter cidadãos celestiais, a gente aceitava Jesus, não vai mais para o inferno, já vai para o céu na hora. Aleluia. Desse jeito não ia ter nem quem pregasse, imagina. Ia ser uma situação. Mas não é assim. Porque o desejo de Deus é que você desfrute de um relacionamento com Ele, de tudo aquilo que foi conquistado por meio da cruz, aqui. Então, queridos, Ele está esperando a gente falar. Ele está esperando para nos ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, se o interesse de Deus, queridos, não fosse tanto relacionamento conosco, não faria nem sentido Jesus morrer na cruz, porque Jesus morreu na cruz para restituir o homem à posição que ele tinha antes, que era ter relacionamento com Deus. Não é verdade que a gente aprende que Adão foi, aí caiu, aí não falava mais com Deus, não tinha mais conexão. Aí Jesus vem e liga a nossa conexão. Aleluia, você pegou o Wi-Fi já. Está tudo certo. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. É incrível, queridos, como fé está em todo lugar. Aleluia. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Uou! Deus, além de estar olhando para você, além de estar ouvindo você, Ele ainda está com o presentinho. Me dá atenção. Vem, se aproxima. Vem se relacionar. Pega. Vai me dizer que isso não é interesse em ter relacionamento? Que isso não é interesse em ter intimidade? Aleluia. Mas aqui fala uma coisa. Porquanto é necessário que aquele
Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Qual é a nossa parte, queridos? Se aproximar. Ele está com o olho em você. Ele está com o ouvido em você. Ele está esperando para te dar presente. E ele só fala, vem. Aleluia. Isso não condiz, entendeu? Com aquela situação que a gente falou, de você se ver como pecador. De ficar se condenando pelas próprias atitudes que a gente teve no passado. Aleluia. Ele não vai brincar de esconde-esconde com a gente. De estar lá, estou ouvindo. Aí você fala, Deus, escondi. Não, ele quer relacionamento. Ele quer falar. Amém. Portanto, queridos, quando a gente tiver o nosso momento com o Senhor, fale, mas escute. Você não serve a um Deus que está morto, você serve a um Deus que está vivo. E Ele fala. Então, ouça. Amém? Porque às vezes a gente acha que oração é isso. A gente fala, amém. Oxi, você quer responder? Já fui embora. Não vamos fazer isso, amém? E tem um versículo na Bíblia, que eu acho que é o versículo mais curto que tem na Bíblia, mas que tem uma instrução tão poderosa, acho que tão poderosa, que nem tem esse versículo. De forma tão curta, não vai ter outro, não. 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim, orai sem cessar. Oh, longo esse, né? Dá para decorar? Repete comigo. Orai sem cessar. Aleluia. Nós podemos o tempo inteiro, queridos, estarmos falando com Deus. Não tem limite. Não tem. Às vezes a gente pode pôr, mas não quer dizer que isso veio de Deus. Amém? Ele não estabeleceu nenhuma hora para separar. Aleluia. Glória a Deus. Está perto. Por que eu trouxe esse versículo? Porque estar perto de alguém não necessariamente é se relacionar com ela, com essa pessoa. Nós presenciamos, infelizmente, uma pandemia. Durante essa pandemia, muitos casais se separaram. Porque, teoricamente, essas pessoas estavam juntos, mas não se relacionavam. E aí teve uma hora que todo mundo teve que ficar junto ao mesmo tempo na casa. E não dava para não se relacionar, porque você não ia ter mais ninguém para conversar com você. E aí, como não havia relacionamento, como não havia intimidade, o bastante, aconteceu coisas que não eram desejo de Deus, que eram os divórcios. Você pode, queridos, ter a consciência de que Deus está do seu lado o dia inteiro. Mas isso não quer dizer que você está se relacionando com Ele. Precisamos falar. Precisamos dar ouvidos. Precisamos nos relacionar com Ele. Amém? Muitas vezes nós já estamos nesse passo de entender onde eu estou, Deus está. Mas ainda assim, muitas vezes nós podemos também não estar com um relacionamento afinado com o Senhor. Com a intimidade que deveríamos ter. Amém? Aleluia, glória a Deus. Uma coisa importante da gente entender, queridos, é que ter proximidade com Ele vai despertar novas fases no nosso chamado e acionar novas fases de nos movermos. Porque você vai andando com Ele, você vai se tornando parecido com Ele. E você vai entendendo quem você é nele. Muitas vezes a gente pode estar assim, eu não estou entendendo, parece que está uma nuvem aqui, ó, que eu não vejo meu chamado direito. Como é que está a intimidade? Como que está esse relacionamento? Quanto mais perto dele, queridos, não tem como. E não tem um limite. Você pode olhar para você e falar assim, estou bonitinho. Estou direitinho. Falo com Deus, faço devocional, estou alinhadinho. Você acha, então, que pode parar por aí? É o máximo? Não é, queridos. Não é. Não tem máximo. É a gente que está limitando, entende? Aleluia. Então, quanto mais estivermos próximo dele, mais coisas você vai conhecer sobre você.
e sobre o seu chamado. Sabe por quê? Porque mesmice não é uma característica do reino de Deus. Mediocridade, continuar na mesma coisa, também não. Então, quanto mais a gente tem esse relacionamento, queridos, mais você vai viver do seu chamado. Coisas novas você vai ver, mais direções você vai ter. Amém? Aleluia. O desejo de Deus, de fato, é um relacionamento cada vez mais profundo. Aleluia. Para concluirmos, queridos, o louvor já pode subir, por gentileza. Já estou, de fato, finalizando. O importante é compreendermos que não devemos ter mais uma relação de medo com Deus, mas de intimidade, e que Ele deseja ser o nosso amigo. Toda vez que vier aquele pavor, aquele temor de, meu Deus, como é que eu falo com Deus agora? Sabe, queridos, me dói eu ver pessoas que vêm para um culto de ceia e não tomam a ceia, porque diz assim, examine-se, pois, o homem. E aí eu estou me examinando e eu estou tão ruim que eu não posso chegar perto de Deus. Queridos, é para você se examinar, para você se alinhar. Não para você olhar e falar assim, está ruim mesmo. Melhor não. Não é para isso. Amém. Nós estamos aqui na igreja, e a igreja é como um hospital, que todo mundo vem com uma crequinha para se arrumar. Não somos todos perfeitos. Você achava? Ah, não sou. Obrigada pela consideração. Não sou perfeita. Todos nós estamos aqui, dia após dia, nos aperfeiçoando. Amém. Então, tudo bem, você olhou para o espelho, viu que está borrado, que a imagem que está lá não reflete muito o Senhor, você se arrepende. Você pede perdão. E está tudo bem. Você vai tomar a sua ceia na paz do Senhor. A gente precisa quebrar religiosidades que foram colocadas na gente. Sabe por quê? É como quando eu ministrava na Fundação Casa. E a gente falava de Jesus para aquelas pessoas e elas falavam o seguinte: eu vou esperar eu melhorar um pouco. Não dá, queridos. A gente só melhora porque a gente está com Ele. A gente só melhora porque a gente está perto dEle. Amém? Então a ceia é um momento de você estar ainda mais perto dEle, lembrando tudo que foi conquistado para você. E não é um momento de você olhar e se sentir indigno. Se sentiu, veio isso no seu coração, só se arrepende, não cai na pilha do diabo. É só, Senhor, eu me arrependo, eu não vou fazer mais. Amém. Aleluia. Então, queridos, e outra coisa é a gente entender que ser salvo é muito mais do que desfrutar somente da cidadania do reino de Deus. Não é só você ter o seu passaporte carimbado. Não só desmerecendo, tá, gente? Mas é que é muito além de você ter o seu passaporte carimbado para o céu. Tem muita coisa para você desfrutar aqui. Muita coisa para você viver em Deus aqui, com Deus aqui. Então, não seja negligente. Não olhe para a questão de relacionamento. E como eu disse, às vezes, difícil é fazer o fácil. Porque isso é muito fácil. Porque isso está disponível o tempo inteiro. Porque você pode falar com Deus o tempo inteiro, então fala depois. Não é o tempo todo mesmo? Isso é fácil. Quando eu estiver lá no banho, já resolve isso aí. Já ponho lá, banho, falar com Deus, sair do banho, trocar. Não faça isso. Não limite aquilo que você vai viver de experiência com o Senhor. Amém. Aleluia. Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Toda vez que tem uma palavra, queridos, tem algo que vai permitir que você desfrute dela. É a hora agora de você esquecer que tem um irmão do seu lado, a não ser que seja para entregar uma palavra para ele. Mas de você desfrutar da intimidade com o Senhor, do relacionamento que você tem com Deus. Tem coisas, tem direções, assim como foi falado, ainda no período de ministração de dízimos e ofertas, que Ele quer falar com você hoje, agora. O que você precisa fazer é parar para ouvir. Tem algo que o Senhor colocou no meu coração. Você precisa, eu preciso parar de me sentir incomodado.
Quando a gente fica em silêncio com Deus, desfrutando da presença dEle. Porque quem tem intimidade, querido, fica quietinho junto e tá tudo bem. Não, Thalita, mas ó, porque tem coisa, querido, que você vai viver em silêncio com o Senhor e tá tudo bem. Tem coisas que você vai ficar paradinho, só ouvindo, e está tudo bem. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Isso é ter paz com Deus. Não me incomoda a presença do meu Pai. Ei, não te incomoda a presença do seu Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Deus. Aleluia. Sabe, queridos, nós estamos um pouco justos no tempo. Mas a minha oração é para que o que começou aqui vai terminar lá na sua casa. Vai continuar no seu carro, no seu trabalho amanhã. Aleluia. Aleluia. Preste atenção, esteja atento. Oh. Eu quero falar com você, meu filho. Eu desejo
que você me ouça. Eu desejo que você compreenda como eu vejo você. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Aleluia. Você pode continuar adorando, você pode continuar falando com Deus. Mas eu queria também falar com aquele que nunca reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia fala, queridos, que nós temos que crer com o nosso coração, mas é necessário falarmos com a nossa boca para que você seja filho de Deus, faça parte dessa família. Eu acho que hoje você percebeu que o Deus que nós queremos que você conheça é totalmente diferente daquele que todo mundo falava que Ele castigava. Amém? Quando você era criança. Não é isso. O Deus que nós queremos que você conheça hoje, nessa manhã, é um Deus que está aqui para se relacionar com você e para mostrar o quanto Ele te ama. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração, mas gostaria de fazer hoje? É uma oração simples, mas que vai mudar a sua vida de um modo. É o maior milagre que de fato pode acontecer com você. Se tiver alguém aqui nessa manhã, queridos, que quer, que deseja fazer essa oração, levante sua mão bem alto, para que nós venhamos orar com você. Ou se você, queridos, já conheceu essa palavra, já vivenciou esse relacionamento, essa intimidade, mas com o tempo, com as circunstâncias, você foi sendo roubado disso, você ficou distante, mas você entendeu o quanto Deus ama você. Volta, vem. Nós estamos aqui para orar com você também. Se você deseja se reconciliar nessa manhã, levante sua mão. Aleluia. Vem aqui na frente, por favor. Aleluia. 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 Se tiver mais alguém, queridos, venha. Não perca tempo. Não perca tempo. Se tiver mais alguém, levante sua mão, vem aqui, seja ousado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você, querido, já aceitou Jesus, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente hoje, nessa manhã vai mudar as coisas para você. Aleluia. É um revestimento de poder para todo aquele que crê. Se você crê, para você. Vem aqui na frente para orarmos. Se tiver alguém, vem aqui à frente para ser batizado no Espírito. E por último, mas não menos importante, se tiver, pode vir. Se tiver, pode vir. Aleluia, glória a Deus.